Irmãos, graças a Deus por tudo que nos tem feito, né? Tivemos aí este período de intervalo, onde Deus abençoa as nossas vidas, esse lanchinho que nós fizemos, maravilhoso. Deus abençoe aos irmãos, toda a igreja, viu? E as irmãs também, né, que participaram lá, que serviram e ajudaram, né, pastor, fazendo os bolos, o café, enfim. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Queridos irmãos, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, falando sobre o plano da salvação. Nesse instante nós vamos falar sobre a providência de Deus para o homem. Então os irmãos viram aí que nós tratamos sobre o homem em seu estado original, a entrada do pecado na experiência do homem. E agora nós daremos continuidade aqui, falando sobre a providência de Deus para o homem. Então, providência de Deus para o homem, agora no seu estado de pecado. Glória a Jesus. Eu gostaria de... Os irmãos, pode permanecer sentado, fazer mais uma oração antes de nós iniciarmos. Querido Jesus, estamos iniciando a segunda parte deste estudo, onde a tua igreja se reúne mais uma vez para continuar aprendendo a tua palavra. Continue nos ensinando, o Espírito Santo, falando conosco, fim de que cresçamos em graça e conhecimento ao longo da nossa existência, te adorando, te glorificando e te bendizendo em todas as coisas para a glória do teu nome. Amém, Jesus. Então vejamos, ainda no capítulo 3, versículo 21 de Gênesis, a Bíblia apresenta Deus provendo túnicas para cobrir a nudez do homem. O homem peca, sentiu-se envergonhado, seu pecado, a consciência pesa, foge, se esconde de Deus, e aí o homem, Adão, toma uma medida ali para tentar esconder a nudez diante dos olhos do Senhor, mas diante dos olhos do Senhor nada fica em oculto, nada fica escondido. E aí a gente percebe aqui a providência de Deus para o homem em seu estado de pecado. Deus agindo com misericórdia. Deus viu que o homem cai em pecado e profunda miséria por conta da desobediência, e Deus age de misericórdia para com o homem. Para isso, um animal precisou morrer. Então, pois sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, conforme Hebreus 9, versículo 22, que está escrito: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Os irmãos, vejam que Deus, ele providencia ao homem túnicas para substituir ali as folhas de figueira, e pela imensa misericórdia do Senhor, Deus também providencia um plano para cobrir o pecado do homem. Continuando, o animal que foi morto, ele tipificava, ou seja, apontava para Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, conforme João 1,29, que diz: no dia seguinte João viu Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então os irmãos vejam, maioria sabedores, que
No Antigo Testamento, anualmente o sacerdote, o sumo sacerdote, ele entrava na presença de Deus e matava um animal ali, tirando o sangue deste animal para oferecê-lo em sacrifício a Deus, para que o pecado do homem fosse coberto diante dos olhos do Senhor. Eu vou avançar um pouco mais, na medida do possível eu vou explanando um pouco mais para os irmãos alguns pontos aqui que nós consideramos ser de suma importância para a gente aproveitar o tempo. Pois Deus, sendo onisciente, sabia que o homem iria pecar e de antemão planejou a redenção para ele. Então Deus não estava enganado na sua onisciência, ele já sabia que o homem iria pecar. Então, através do seu Filho Jesus, mesmo antes do homem ser criado, o nosso Deus, Pai do nosso Senhor, ele planejou a salvação, porque ele sabia que o homem iria desobedecer. Então veja, para que através de Jesus o homem voltasse ao estado original de comunhão com Deus, vestir o homem com túnica de peles, Deus estava cobrindo a sua nudez espiritual, mostrando ao homem que a justiça própria para nada serve no tocante à sua salvação. Eu já considerei isso aqui anteriormente, na primeira parte do estudo, e volto a dizer aos irmãos: Adão peca, tenta corrigir o seu erro, mas essa prerrogativa não era dele, não é de homem nenhum. Essa prerrogativa é de Deus e do seu Filho, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O homem queria fazer a sua própria justiça, mas a ele não foi possível fazer justiça por si mesmo. A partir deste primeiro animal morto, sempre que alguém pecava, sacrificava um animal para que, pela fé, o sangue derramado aplacasse a ira de Deus. Então vejamos, versículo 10 de Isaías 61: regozijar-me-ei muito no Senhor, minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de roupas de salvação, cobriu-me com o manto de justiça, como um noivo se adorna com o turbante sacerdotal, e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Na era da fé, no sangue do animal que perdoava o pecado, mas a fé em Jesus Cristo que haveria de vir e que no momento era apresentado pelo animal do sacrifício. Irmãos, aqui o estudo nos dá referência em Gênesis 4:4, quando Abel, filho de Adão, ele oferece sacrifício ao Senhor por conta dos seus pecados, das suas falhas e das suas transgressões. Então esse método de sacrificar o animal começou desde o início da humanidade, quando o homem pecava, e aí o povo de Israel seguiu com esse método, para que o sangue do cordeiro derramado cobrisse o pecado do transgressor. Os irmãos, tenham uma coisa em mente: e esse sacrifício do animal, ele tão somente cobria o pecado do povo. Então, quando o povo oferecia o sacrifício
do animal, o sangue dele era derramado, o pecado deles estavam cobertos. Mas a mente e o coração daquele transgressor que apresentava o sacrifício ao Senhor, que entregava o animal para o sacrifício, a mente e o coração estava no Messias, naquele que definitivamente remiria o pecado, justificaria o homem do pecado. Quem seria esse? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pode ser que alguém pergunte: não, já me fizeram essa pergunta por muitas vezes. Aqueles irmãos do Antigo Testamento, na época do sacrifício, que não viram Jesus, que não aceitaram Jesus, porque nós estamos na graça, na dispensação da graça. O povo de Israel e os profetas, eles foram salvos? Tem gente que carrega essa dúvida. Eles foram salvos? Claro que sim. Eles foram salvos por essa razão. Mas o pecador arrependido, que no sacrifício tinha no coração a esperança do prometido, do Messias que viria. Então esses morreram e não viram a Cristo antes da graça, porém eles foram salvos na perspectiva do Messias, na esperança do Messias. Aqueles que, é claro, viveram e mantiveram-se em fidelidade, em obediência ao nosso Deus, com o coração cheio de esperança pela vinda do Messias. Então, o próprio Abel, acredito eu, que quando ele oferece o seu sacrifício pelos seus pecados, ele está com o seu coração cheio de esperança de um dia surgir o remidor, o Salvador, o Messias. Está claro, irmãos? Então nós vamos ver um pouquinho mais sobre isso adiante. A semente sendo preservada. Percebam, desde o início Satanás, o grande inimigo de Deus, procurou atacar de todas as formas para destruir o plano de Deus, que era salvar o homem. Mas seu irmão Caim, instigado pelo demônio, matou. Gênesis capítulo 4, versículo 8. A maioria dos irmãos conhece essa passagem. Para substituir Abel, Deus deu outro filho a Adão, a saber, Sete. Em Gênesis capítulo 5, versículo 7. Mas o germe do pecado se propagou de tal forma que Deus se arrependeu de ter criado o homem, então resolveu destruir a raça humana. Então, em suma, o homem peca, a humanidade começa a multiplicar-se, consequentemente o pecado também, porque a partir de Adão, depois que ele peca, o homem passa a nascer em pecado, e o pecado começa a multiplicar-se no mundo por causa das ações humanas, de desobediência e transgressão diante dos olhos do Senhor. E aí Deus resolve, por sua vez, agir. Deus resolve agir e acabar com aquela geração. Os irmãos sabem que a metodologia foi o dilúvio, né? Veio o dilúvio, Deus preserva uma família, cujo cabeça, os irmãos sabem bem quem é o conhecido Noé. Então vejamos, Noé e sua família, Deus preparou eles para propagar a semente da qual nasceria o Cristo.
Então vejamos em Gênesis capítulo 7, versículo 21 ao 23, rapidamente, eu quero ler com os irmãos, diz assim: e expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado e de feras, e todo réptil que se arrasta sobre a terra, e todo homem, tudo que tinha fôlego de espírito de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca morreu. Assim foi destruído todo ser vivente que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, e foram extintos da terra. E ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Então os irmãos são sabedores, conhecedores dessa passagem. O pecado se multiplicou. Deus usa Noé para anunciar para o povo o juízo, e o povo ouvia com desdém, desconsiderava o que Noé falava e pregava, que o juízo de Deus viria. E isso só serviu para aumentar o juízo de Deus sobre a vida daquela geração iníqua e pecaminosa. E o juízo de Deus vem, o dilúvio acontece, aquela geração é destruída e Deus preserva Noé e sua família dentro da arca. E hoje não dá para a gente tratar dessa questão com mais detalhes, mas os irmãos são conhecedores sim dessa passagem. Continuando, mais tarde Deus chama Abraão do meio de sua geração corrupta e idólatra e escolhe para que fosse pai de uma grande nação. Percebam que nós estamos falando da preservação da semente. Então, dentro do plano de Deus em salvar o homem, Ele teve todo o cuidado de preservar a semente, para que dessa semente lá na frente nascesse o Messias, o prometido, o Senhor e Salvador. Do ponto de vista humano, isso era quase impossível, pois Sara, esposa de Abraão, era estéril, mas quando estava com quase 100 anos, Deus cumpre a sua promessa. Então nasce Isaac, que foi pai de Jacó, de onde saíram as 12 tribos de Israel, e dentre estas a tribo de Judá, escolhida para que dela saísse o Messias, Jesus, da família de Davi. Ao longo da história de Israel, sempre encontramos Deus renovando a promessa de um Salvador para a humanidade. Para a humanidade. Deus sempre renovou essa promessa. O povo, ora estava na presença de Deus, ora desviava da presença de Deus. O povo sofria perseguição, cativeiro, humilhação e muitas coisas, e Deus sempre ali presente, agindo com misericórdia, sofrendo ingratidão, sofrendo o desprezo do seu povo, da sua criação, mas Ele sempre ali, firme no plano de salvar a humanidade e trabalhando no afã de preservar a semente para a vinda do Messias. Deuteronômio capítulo 18, versículo 15, está escrito na palavra: o Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos como eu, a ele ouvireis. Então, esse é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continuando, vejamos que no Velho Testamento Deus trata com uma nação, Israel. Então, isso nós conhecemos como a dispensação da lei, tempo da lei. Tem alguns estudiosos que não gostam de usar o termo Velho Testamento, eles gostam de usar o termo Antiga Aliança e Nova Aliança. Tem estudiosos, mas isso é coisinha de teólogo, né? Coisinha de teólogo. Eu gosto de teologia, mas tem coisas que as pessoas se apegam que não tem necessidade, né? Termo. Às vezes você fala, o Velho Testamento é o camarada. Não é Velho Testamento, é Antiga Aliança.
Cada ano. Se isso te faz feliz, antiga aliança e nova aliança. Glória a Deus. Então vejamos, a dispensação da lei. Em Êxodo 20 encontramos Deus dando os 10 mandamentos para o seu povo através de Moisés, o seu líder. Embora o sistema de sacrifício de animais pelos pecados teve início bem antes da lei ser dada, este foi o sistema pelo qual o problema do pecado era resolvido durante toda a dispensação da lei, que durou até o nascimento de Jesus, ou seja, durante todo o Velho Testamento. Então, a metodologia de sacrifício pelo animal foi utilizado em toda a antiga aliança, antes da lei, conforme nós observamos aqui. Então, essa metodologia foi usada até o dia do sacrifício salvífico de Jesus na cruz do Calvário. Doravante, não houve mais necessidade, nós vamos entender por que razão. Daí concluímos que a lei teve por finalidade fazer com que o homem enxergasse mais claramente os seus pecados, para que sentissem a necessidade de um Salvador. A lei em si teve utilidade? Teve sim. Eu disse para os irmãos que a lei não tirava o pecado do homem, não justificava o homem, o sacrifício, mas cobria o pecado. Todas as vezes que o homem do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, oferecia o sacrifício, ele sentia naquela oferta a necessidade de um Messias definitivo, de um Redentor em definitivo. Cada sacrifício, ele alimentava essa esperança e a expectativa